Você já parou para pensar sobre o que realmente define quem você é? Será que sua identidade é algo estático, algo que você carrega desde o nascimento, ou ela é moldada pelas relações, pelas interações com outras pessoas e pela maneira como você se vê dentro do mundo? Hoje, vamos explorar essas questões com base em uma filosofia profunda, que não apenas questiona o que é o eu, mas também nos desafia a refletir sobre o papel do outro na construção da nossa identidade. A filosofia de Louis Lavelle, um pensador francês pouco conhecido, mas de uma profundidade única, nos ajuda a entender que o eu só pode se descobrir e se afirmar no encontro com o outro, o que nos leva a uma pergunta intrigante. Até que ponto somos nós mesmos sem os outros? Para ilustrar essa reflexão, vamos pegar a história de um personagem literário que muitos conhecem, mas poucos pensam profundamente. Jean Valjean, o protagonista de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Jean Valjean é um homem marcado por um passado de erros e injustiças. Condenado a 19 anos de prisão por roubar um pedaço de pão para alimentar sua sobrinha, ele sai do cárcere como um homem quebrado, sem identidade e sem esperança. Mas há um momento crucial em sua vida que muda tudo. Ele encontra o bispo Myriel, um homem de bondade incondicional, e através desse encontro, Valjean é transformado. O bispo, ao perdoá-lo por um roubo que ele cometeu, não apenas lhe oferece perdão, mas um novo propósito, uma nova identidade. Essa experiência com o outro, o bispo que representa o perdão e a compaixão, ressignifica a vida de Valjean. Ele não apenas se vê de forma diferente, mas começa a entender que sua identidade não é algo que ele pode carregar sozinho, mas algo que se constrói nas relações que ele tem com outros seres humanos. O eu de Valjean só ganha forma e sentido a partir do contato com o outro, que o liberta e, ao mesmo tempo, o responsabiliza por suas ações. Este é um exemplo claro de como a filosofia de Lavelle se encaixa na realidade prática de nossas vidas. Quando estamos sozinhos, podemos até acreditar que sabemos quem somos, mas é no encontro com o outro que somos desafiados a olhar para dentro e a perceber nossas falhas, nossas virtudes, nossos dilemas. O outro, muitas vezes, reflete o que somos e o que podemos vir a ser. Mas será que estamos preparados para enxergar o outro dessa maneira? Será que na busca incessante por prazer, por sucesso, por conquistas pessoais, nós deixamos de lado o que realmente importa? O que o outro pode nos ensinar sobre nós mesmos? Essas são algumas das perguntas que nos guiarão ao longo deste vídeo, enquanto exploramos a relação entre o eu e o outro na filosofia de Lavelle, e como isso pode transformar nossa visão sobre identidade, liberdade e a verdadeira essência do ser humano. Quando pensamos sobre quem somos, provavelmente, a primeira resposta que vem à nossa mente é algo pessoal, uma identificação subjetiva. Eu sou Abel, eu sou João, eu sou Maria. E com isso construímos uma ideia de identidade, uma imagem fixa de quem somos. Mas a filosofia, através de pensadores como Louis Lavelle, nos desafia a olhar para a identidade de uma maneira mais fluida, mais relacional. Para Lavelle, o eu só se realiza verdadeiramente no encontro com o outro, no relacionamento com os outros seres humanos. Isso nos leva a uma reflexão fundamental. Será que conseguimos entender quem somos sem o olhar dos outros? Lavelle defende que a identidade é, em grande parte, resultado de nossa interação com o mundo exterior. Para ele, o eu não é uma essência isolada que simplesmente existe dentro de cada ser humano. Não. A identidade é algo que se constrói constantemente através das relações. Como ele explica em sua obra, O Eu e o Outro, a identidade é algo profundamente vinculado ao contexto em que estamos inseridos, ao que os outros projetam sobre nós e à maneira como respondemos a essas projeções. Ele nos diz, em essência, que o outro é o espelho onde o eu se reflete e, muitas vezes, se descobre. Esse conceito filosófico de identidade relacional encontra ressonância em diversas outras correntes de pensamento. Søren Kierkegaard, por exemplo, também discutiu a ideia de identidade em relação ao outro, embora em um contexto bem distinto. Para Kierkegaard, a identidade é uma construção que se dá no conflito entre o indivíduo e a sociedade,
entre o desejo de ser autêntico e a pressão para se conformar às expectativas externas. Isso é especialmente verdadeiro quando ele fala sobre o desespero existencial, onde a pessoa se perde porque busca uma identidade que não é genuína, mas sim uma identidade imposta por fatores externos. Outro filósofo que se encaixa bem nessa discussão é Martin Heidegger, que coloca a ser no mundo como um conceito essencial para entendermos nossa existência. Para Heidegger, a nossa identidade é moldada pelo mundo ao nosso redor, pelas relações que estabelecemos e pelo modo como nos relacionamos com o outro. O outro, neste caso, é fundamental não apenas como um reflexo da identidade, mas como um elemento que nos define e nos coloca em uma posição no mundo. Heidegger, no entanto, vai além e diz que o outro também nos desafia, nos instiga a sermos quem realmente somos, ao nos confrontar com a nossa finitude e com as nossas limitações. Agora, ao falarmos de pesquisas científicas, a psicologia moderna confirma e até amplia muitos desses conceitos filosóficos. A teoria da identidade social, formulada por Henri Tajfel e John Turner, por exemplo, afirma que nossa identidade está profundamente ligada aos grupos aos quais pertencemos. Segundo essa teoria, nossa percepção de quem somos é constantemente influenciada pelas interações com outros indivíduos dentro de contextos sociais específicos. E isso não se limita à nossa relação com grupos amplos, mas se estende a todos os tipos de relações interpessoais, desde amigos próximos até figuras de autoridade. Pesquisas em psicologia social, como as de George Herbert Mead, também corroboram a ideia de que a identidade é, de fato, uma construção social. Mead argumentava que o eu só se forma a partir da interação com os outros, e que a percepção do outro é fundamental para que o indivíduo se reconheça como parte de uma sociedade. Ele chama isso de interação simbólica, onde a identidade é formada e reformulada constantemente com base nas interações que o indivíduo tem com outros seres humanos. A famosa frase de Mead, "Eu sou o que sou porque você é o que é", resume bem essa ideia de que a identidade é um processo contínuo de trocas e reflexões mútuas. Além disso, a neurociência também nos oferece insights interessantes sobre como nos construímos a partir do outro. Estudos de mirror neurons, neurônios espelho, têm demonstrado que a forma como nos identificamos e percebemos nossas emoções está profundamente ligada à observação e imitação das ações dos outros. Os neurônios espelho são responsáveis por nos permitir sentir o que o outro sente, ao refletir suas emoções e ações em nosso próprio cérebro. Isso sugere que não somos apenas seres isolados, mas que nos formamos a partir do contínuo espelhamento dos outros. Jean-Paul Sartre, um dos maiores expoentes do existencialismo, vai um passo além ao afirmar que o outro é não apenas um reflexo, mas uma ameaça ao nosso sentido de identidade. No seu trabalho, O Ser e o Nada, Sartre diz que o olhar do outro nos objetifica, nos reduz a uma imagem, a um papel. Para Sartre, o outro nos prende e define o que somos, o que cria um conflito existencial fundamental. Ele defende que, para ser verdadeiramente livre, o indivíduo deve superar a objetificação do olhar do outro e criar sua própria identidade. Agora, voltando a Jean Valjean, que mencionamos na introdução, podemos ver como as ideias filosóficas e científicas se encaixam na prática. Em sua jornada de transformação, Valjean não apenas se reflete a partir das ações dos outros, mas também é moldado e desafiado por eles. O bispo Myriel, ao perdoá-lo, oferece-lhe não só uma chance de redenção, mas também a oportunidade de reconstruir sua identidade no encontro com o outro. No entanto, ele também enfrenta o olhar do outro em diversas situações, onde as pessoas o veem como um criminoso e não podem enxergar a transformação que ele passou. Essa luta entre a construção interna da identidade e as projeções externas dos outros é o que torna a história de Valjean tão profundamente humana e filosófica. É fascinante como essa interação entre o eu e o outro é uma constante em nossa própria jornada. A questão que fica é: como podemos, então, nos afirmar sem depender totalmente do olhar do outro? Essa busca pela verdadeira identidade,
onde não somos moldados apenas pelas expectativas externas, mas também pela nossa capacidade de autocriação, é uma das questões filosóficas mais profundas que podemos enfrentar. Luiz Lavelle ensinou que o eu se realiza no encontro com o outro, e esse processo é vital para a nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Mas, e quando essas relações humanas, que são essenciais para a formação da identidade, se tornam cada vez mais frágeis, superficiais e líquidas? No mundo contemporâneo, onde as conexões humanas são frequentemente transitórias, como a filosofia de Lavelle pode nos ajudar a entender e navegar por essas mudanças? A verdade é que, atualmente, vivemos em um contexto de intensa volatilidade nas relações humanas. O sociólogo Zygmunt Bauman, em seu conceito de liquidez, descreve a modernidade como uma era de relações fluidas, onde os laços entre as pessoas são mais frágeis, efêmeros e difíceis de sustentar por longos períodos. Bauman argumenta que vivemos em uma sociedade onde nada é permanente, e isso se reflete em todos os aspectos das relações humanas, desde os relacionamentos pessoais até as conexões profissionais. E quando falamos sobre a identidade, essa liquidez cria um cenário onde o eu não consegue se firmar com solidez, pois as relações que o moldam são volúveis e imprevisíveis. A questão que surge é: o que acontece com a nossa identidade quando o outro, que sempre foi a base para sua construção, se torna cada vez mais volúvel e distante? Se o eu precisa do outro para se entender e se afirmar, como se dá esse processo em um mundo onde as conexões se tornam cada vez mais superficiais? A filosofia de Lavelle, que vê a identidade como algo que se constrói no encontro com o outro, nos desafia a refletir se, em um mundo de relações líquidas, ainda conseguimos encontrar o sentido profundo da nossa identidade. Quando observamos a realidade das redes sociais, podemos ver claramente a liquidez das relações. Conectamo-nos com centenas ou até milhares de pessoas, mas as interações que temos com elas são frequentemente superficiais, momentâneas e muitas vezes desprovidas de significado real. Curtem-se fotos, trocam-se mensagens rápidas, mas o contato genuíno, aquele que realmente permite um encontro profundo entre as pessoas, parece escasso. Ao mesmo tempo, essa dinâmica cria uma pressão constante para manter uma identidade que seja moldada pelas expectativas do coletivo, mas sem que tenhamos tempo ou espaço para realmente nos conhecer ou ser conhecidos de maneira autêntica. E isso se estende para a vida offline também. Vivemos em uma era onde as relações humanas têm um ritmo acelerado e muitas vezes as pessoas são vistas mais como objetos descartáveis do que como seres com histórias, complexidades e profundidade. Como resultado, muitas vezes nos vemos tentando construir nossa identidade com base em interações superficiais, buscando aprovação e validação rápida, mas sem a profundidade necessária para o autoconhecimento. Em seu livro A Sociedade Líquida, Bauman escreve: a liquidez das relações humanas contemporâneas é a condição de um mundo sem certezas, onde ninguém pode contar com a permanência do outro e onde tudo está sujeito a mudanças rápidas e inconstantes. Essa afirmativa coloca em questão a própria natureza das relações nos dias de hoje, questionando se ainda é possível construir uma identidade estável quando a base das nossas relações se torna tão volúvel e imprevisível. Para aprofundar ainda mais essa ideia, podemos observar alguns exemplos de personagens literários. Um exemplo claro de identidade fragmentada devido à liquidez das relações é o personagem de Raskolnikov, de Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Raskolnikov vive em uma sociedade onde suas relações com os outros são distantes e distorcidas, e isso reflete diretamente em sua própria identidade. Ele tenta justificar suas ações e sua ideologia com base em uma visão de mundo distorcida, onde a moralidade e a identidade pessoal se tornam relativizadas. As relações que ele tem com os outros são frias, e isso o impede de encontrar um sentido profundo para sua existência, pois ele não consegue se conectar verdadeiramente com os outros, nem com a própria essência do seu ser. Outro exemplo interessante vem de Albert Camus e o personagem principal de O Estrangeiro. Meursault é um personagem que vive à margem das convenções sociais,
sem realmente se conectar com os outros de uma maneira profunda ou significativa. Sua identidade é muito mais uma construção de indiferença, de desconexão, do que uma identidade formada pelo encontro genuíno com o outro. Meursault, de certa forma, representa a alienação que ocorre quando as relações humanas se tornam superficiais e desprovidas de um sentido mais profundo. Na filosofia de Lavelle, o outro é essencial. Mas e quando o outro se torna um reflexo vazio, sem profundidade, ou quando sequer conseguimos ver o outro como alguém com quem podemos nos conectar de maneira genuína? Aqui, Lavelle nos desafia a refletir sobre a necessidade de buscarmos, mesmo no mundo moderno e líquido, formas de estabelecer relações mais autênticas, mais profundas. Ele nos chama a não nos conformarmos com a superficialidade, mas a buscar sempre o outro verdadeiro, aquele com quem podemos realmente nos encontrar. Essa análise não é apenas teórica, mas também prática. Se não conseguimos estabelecer relações genuínas, não podemos esperar que nossa identidade se manifeste de forma autêntica. O eu precisa de um outro real, de uma interação profunda para se afirmar, crescer e se compreender. Essa falta de profundidade nas relações pode levar à solidão existencial e a uma crise de identidade, algo que tem sido observado com cada vez mais frequência na sociedade contemporânea. Por fim, a filosofia de Lavelle nos lança um desafio importante. Como podemos, no meio da liquidez das relações contemporâneas, ainda buscar a profundidade nas nossas conexões e, assim, fortalecer a nossa identidade? Lavelle acredita que a identidade humana, para se afirmar de maneira verdadeira e profunda, precisa de um encontro genuíno com o outro, um outro que nos desafia e nos ajuda a nos conhecer. Mas essa busca por uma identidade verdadeira não é uma tarefa fácil. Em um mundo onde as relações são frequentemente rápidas, superficiais e descartáveis, estabelecer conexões autênticas exige um esforço consciente. Como podemos, então, cultivar relações significativas e, ao mesmo tempo, encontrar um sentido profundo na nossa própria existência? A filosofia de Lavelle nos oferece uma pista fundamental. A busca por uma identidade plena e autêntica está intrinsecamente ligada à nossa capacidade de ser vulneráveis e de nos abrir ao outro de forma genuína. No entanto, em uma sociedade que prioriza a eficiência e a autoproteção, essa vulnerabilidade pode ser vista como fraqueza. Na verdade, muitos de nós tememos nos expor, pois isso nos coloca em risco de rejeição, de incompreensão e, muitas vezes, até de solidão. No entanto, Lavelle nos ensina que a verdadeira identidade só pode ser encontrada quando nos permitimos ser autênticos, quando nos mostramos ao outro sem máscaras ou disfarces. Aqui, podemos observar uma das grandes críticas de Michel Foucault à sociedade moderna. Foucault, em seu estudo sobre as relações de poder, argumenta que vivemos em uma sociedade que constantemente tenta normalizar as pessoas, colocando-as em moldes de comportamentos e expectativas que não correspondem à sua verdadeira essência. O outro, nesse contexto, muitas vezes representa uma força que nos molda, nos define e nos limita. Porém, Lavelle nos faz perceber que, para além dessas imposições externas, existe uma possibilidade de nos relacionarmos com o outro de maneira mais autêntica e transformadora. Essa busca por autenticidade e profundidade nas relações também se reflete em um conceito fundamental da psicologia humanista, particularmente em Carl Rogers. Para Rogers, a autenticidade nas relações é um dos pilares para o crescimento pessoal. Ele falava de algo chamado congruência, que é a capacidade de ser genuíno e autêntico em nossas interações com os outros. Quando conseguimos alcançar essa congruência, nos aproximamos do nosso eu verdadeiro, e as relações deixam de ser superficiais e se tornam fontes de crescimento mútuo. Mas como podemos aplicar essa filosofia no mundo contemporâneo? Lavelle, ao nos desafiar a ir além da superficialidade das relações, nos propõe uma reflexão prática. A busca por uma vida mais autêntica exige um esforço constante, uma disposição para abrir mão das convenções e das expectativas externas. Não podemos esperar que as relações se tornem profundas por acaso.
Em um mundo onde a troca de mensagens rápidas e superficiais é a norma, estabelecer uma conexão genuína exige tempo, empatia e uma disposição para ir além daquilo que está à superfície. Ao longo dos séculos, a literatura tem nos mostrado personagens que, ao buscarem a profundidade nas relações, acabam encontrando sua verdadeira identidade. Um exemplo clássico vem de Marcel Proust, em Busca do Tempo Perdido. Proust nos apresenta o protagonista que, ao longo da narrativa, busca compreender o sentido de sua vida e de suas relações, se deparando com a complexidade do tempo e das emoções humanas. A obra de Proust é um reflexo vívido de como as relações humanas, quando se tornam verdadeiramente profundas, se tornam um caminho para o autoconhecimento e a realização pessoal. No entanto, também nos mostra que essa busca demanda paciência, reflexão e uma constante disposição para redescobrir o que já parecia perdido. Outro exemplo que podemos tirar da literatura é o personagem de Antígona, de Sófocles, que escolhe seguir a sua própria moral, apesar das imposições da sociedade e da lei. Ela não se conforma com as expectativas externas e se mantém fiel ao seu próprio senso de verdade e justiça, mesmo que isso a leve à morte. Antígona é um exemplo de como a busca pela autenticidade nas relações e na identidade pode muitas vezes exigir sacrifícios. Mas para ela, o preço da autenticidade e da fidelidade aos próprios princípios é mais importante do que qualquer convenção social ou imposição externa. No entanto, não precisamos ir tão longe para perceber as implicações práticas da filosofia de Lavelle. Em nossa vida cotidiana, podemos aplicar esses conceitos ao buscar relações genuínas e profundas. Isso significa estar aberto às pessoas ao nosso redor, escutá-las de forma ativa e nos permitir ser vulneráveis. Significa também aprender a nos conectar com os outros sem expectativas de aprovação ou validação, mas com o propósito de criar uma troca verdadeira, onde tanto nós quanto os outros temos a chance de crescer e nos transformarmos. A busca por relações autênticas também implica uma reflexão constante sobre nossas próprias escolhas. Estamos nos relacionando com os outros por aquilo que realmente somos ou estamos apenas tentando atender a padrões externos de comportamento? Lavelle nos convida a questionar essa dinâmica e a buscar uma vida onde as relações não sejam apenas uma troca de favores ou interesses, mas uma oportunidade para o crescimento mútuo. Em última análise, a verdadeira identidade humana não se constrói na solidão, mas no encontro com o outro. Lavelle nos ensina que é nesse processo de troca genuína, de vulnerabilidade e de autenticidade, que encontramos o caminho para a plenitude. Em um mundo onde as relações são muitas vezes superficiais e líquidas, a filosofia de Lavelle nos desafia a buscar algo mais profundo e significativo. Essa busca não é fácil, mas é nela que reside a verdadeira possibilidade de encontrarmos a nós mesmos e, ao mesmo tempo, a construção de um mundo mais humano e mais verdadeiro. Se você chegou até aqui, significa que o conteúdo fez sentido para você ou te trouxe algum valor. Que tal retribuir esse esforço com um like? Ele não custa nada, mas faz uma diferença enorme para o crescimento do canal e para que mais pessoas sejam alcançadas. Conto com você. E mais, temos uma novidade incrível para compartilhar com vocês. O recurso Seja Membro do canal está oficialmente ativado. Por apenas R$ 4,99, você pode fazer parte do nosso time de apoiadores e nos ajudar a crescer ainda mais, alcançando e impactando mais pessoas com o nosso conteúdo. E não é só isso. Como membro, você terá acesso a selos exclusivos que destacam sua contribuição, emojis personalizados para usar nas interações do canal, vídeos exclusivos feitos especialmente para membros, conteúdo personalizado conforme seus pedidos, uma conexão mais próxima com a nossa equipe e toda a comunidade. Esse pequeno gesto faz uma enorme diferença para o nosso trabalho e para o impacto que queremos gerar no mundo. Junte-se a nós e faça parte dessa jornada emocionante. Torne-se um membro. Estamos esperando você.